Primeiro webinário Entre Línguas, Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva no Brasil e na Argentina em tempos de pandemia. Mariana Correia, Sara Busquet, Líbia Busquet. Experimentando o cotidiano escolar da educação especial em contexto de pandemia e inventando novas, outras relações pedagógicas. 5 de novembro de 2020, horário 18 horas. Apoio UERJ, Faculdade de Formação de Professores UERJ, Grupo de Pesquisa Vozes da Educação, PPG Edu, Processos Formativos e Desigualdades Sociais, FAPERJ. Boa noite a todos e todas, boa tarde, buenas tardes a todos e todas. Es con enorme alegría que nos encontramos. Aí comecei em espanhol a falar, então hoje vai ser mesmo entre línguas. Com muita alegria, então, que a gente se encontra novamente. Esse é nosso quarto encontro de conversa. É uma tarde, como costumamos dizer, um final de tarde, de quinta-feiras, de conversas que a gente produziu já há um mês e concluem na semana que vem, que fazem parte do primeiro webinário Entre Línguas, a educação especial na perspectiva da educação inclusiva no Brasil e na Argentina em tempos de pandemia. Esse foi um webinário que foi pensado e produzido por um grupo de professoras, estudantes, mais de pessoas, ditas pessoas com deficiências, da Argentina e do Brasil, com o objetivo de nos encontrar, a conversar, a trocar ideias, a trocar sensações, percepções, narrativas sobre nossas práticas e também dividir algumas incertezas, perguntas sobre esse tempo que nos toca viver, né? Para mim é uma felicidade enorme, porque, em certa forma, o primeiro, em 18 anos que eu moro no Brasil, é o primeiro evento que conseguimos, mais grande, digamos assim, que conseguimos articular entre os dois países, mas também que articula não apenas universidades com as quais a gente, que é da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, desenvolve atividades há muito tempo, como é a Universidade Provincial de Córdoba, com o Grupo Praxis, da Universidade Provincial de Córdoba, a Universidade Nacional de Entre Ríos, a Universidade de La Plata, a Universidade de Buenos Aires, que são universidades com as quais a gente tem trabalhado juntas, mas também e principalmente um encontro ou uma série de encontros que articula e agencia práticas de professoras e professores que atuam no que em Brasil se diz como o chão da escola. Quer dizer, que estão todos os dias gerando relações e, nesse momento, criando possibilidades de suporte e de acompanhamento de trajetórias, tanto na Argentina como no Brasil, principalmente vinculadas a escolas públicas. Então, por isso que é muito especial para a gente, porque articula não apenas universidades e discussões acadêmicas, que são importantíssimas para a gente, mas também articula discussões e professoras que são de escolas básicas e com as quais, pelo menos no nosso coletivo, e acho que na Faculdade de Formação de Professores da UERJ, que é nosso território de atuação e de militância, essa conexão entre universidade e escola pública é fundamental para entender e para dar sentido à nossa prática como professor de universidade pública, né? Então, por isso que também é muito especial. Então, nós definimos esses encontros como encontros entre amigos, no sentido de que entre amigos que a gente pode forjar espaços de respiração,
em um momento em que o gesto de respirar é um dos gestos mais caros e que precisam ser mais cuidados pela gente, mas também entre amigos é que a gente pode diferir e a gente pode forjar efectivamente práticas de diferença, né? No primeiro encontro, houve uma entrada com a professora Karina Kaplan, que a Karina é uma professora da Universidade Nacional de Buenos Aires, da Universidade Nacional de La Plata, mas também uma pessoa muito vinculada ao Brasil, principalmente ao UERJ, com quem ela desenvolve projetos e também tem relações de afeto muito fortes. No segundo encontro, entraram nessa conversa Maria Soledad e Raquel, de escolas cordobesas em Argentina, e Tiago Duínes, do Instituto Nacional de Educação de Surdos, no Rio de Janeiro, para pensar a educação das pessoas surdas na pandemia. No terceiro encontro, entraram na conversa, que foi o encontro de quinta-feira passada, entraram na conversa Natália e Judith, da escola Helen Keller, uma escola para pessoas cegas, em Paraná, Entre Ríos, Argentina, e Dayana e Débora, que são professoras e assistentes de alunos do Instituto Benjamin Constant, daqui do Rio de Janeiro. E nos ajudaram a pensar o que vem sendo feito, o que está sendo feito nesse tempo bergsoniano do presente pandêmico, junto a estudantes diagnosticados com cegueira e baixa visão, nessa experiência e nessa escola em pandemia, né? Desse encontro passado, algumas palavras ficaram e perguntas ficaram ecoando. E eu vou trazer, como eu tenho feito ao longo dos encontros, trazendo para o encontro de hoje, as palavras e perguntas que reverberaram. Como pensar uma escola fora da escola? O que pode uma escola em pé? Apostar na mão que toca a mão, apostar en la mano que toca la otra mano, remotamente. Suspender la mirada moral, suspender o olhar moralizante, moralizador. Sostener e acompanhar trajetórias. E agora? Como? Está acontecendo alguma coisa? Então, o nome do nosso webinário é um webinar Entre Línguas. Ele acolhe duas frases ou palavras que são muito caras também para a gente. Um é Entre Línguas. Nós escolhemos chamar nosso seminário de um seminário entre línguas e não internacional, porque afirmamos a necessidade de criar um entre que não seja apenas o da tradução da língua, apostando apenas numa compreensão instrumental e meramente racional do que estamos dizendo. Apostamos que a gente pode conversar, ainda que a compreensão da língua não seja literal. Isso significa que abrimos espaço para dúvida, confusão, a dificuldade e o esforço como condições do estar com outro e como condições materiais de qualquer conversa, de qualquer conversação, para estar entre outros e com qualquer como definimos no nosso coletivo, junto com a Clear, o que seria o inclusivo, há que estar, então, disponível e aberto a essa sensação de desassossego que estar entre línguas, em certa forma, nos coloca. E estar entre línguas é muito mais do que estar entre idiomas, entre castelhano, português e libras. É estar entre diferentes modos de funcionamento, entre diferentes formas de viver a vida, entre diferentes formas de fazer a escola, entre diferentes contextos onde se faz a escola. Por isso também nos preocupamos por chamar pessoas que estivessem em diferentes contextos desenvolvendo, trabalhando, né? Por outro lado, também, no nosso título, fazemos referência à Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que é uma política
criada pela gestão do presidente Lula em 2008, e que, como muitas pessoas saberão, principalmente quem está no Brasil, sofreu no dia 30 de setembro um fortíssimo ataque que se consolidou na semana passada com a publicação já no site do MEC do decreto 10.502. São 120 páginas que vale a pena ser lidas para a gente entender qual é a luta na que estamos entrando, né? Há muito tempo, mas que precisa ser, nesse momento, muito bem articulada e muito clara em relação às perdas que a gente pode sofrer com a implantação do decreto do governo Bolsonaro, decreto 10.502, que instala novamente como possibilidade de escolarização das pessoas diagnosticadas com deficiências as classes especiais e as escolas especiais. Então, esse nunca melhor escolhido, vamos dizer assim, essa afirmação da política nacional como a política que produzida no Brasil, vamos dizer assim, conseguiu produzir o mais perto possível uma escola para qualquer um, tá? Que não é uma escola perfeita, mas sim uma escola que se sustenta em um outro modo de entender a educação e a vida desses sujeitos. Essa noite, aqui então, quem está comigo é o querido Jadson Abraham. Jadson é egresso do nosso programa de pós-graduação em Educação, Processos Formativos e Desigualdade Social e intérprete de Libras. Então, me sinto muito feliz dele estar também acompanhando a gente. Nos irá também, passaremos um tempo conversando com a professora Mariana Correa, que atua como professora no norte cordobês, na Escola Especial María del Carmen Amaya, San José de la Dormida, um nome lindo, San José de la Dormida, e a Escola Especial Arnaldo Solsona, de Villa María del Río Seco, del Río Seco, também norte cordobês. Ela vai nos situar para que a gente possa entender esse território. E Sara Busquet e Lívia Busquet, que atuam em duas escolas públicas da rede de Niterói. Lívia é diretora da querida escola Municipal Paulo Freire, com a qual desenvolvemos no coletivo inúmeras atividades e muitas de nossas pesquisas foram acolhidas na Paulo Freire. E Lívia é mestre em educação, formada no nosso programa, também programa de pós-graduação em educação, processos formativos e desigualdades sociais, e outras pessoas que atuam na Paulo Freire também. Não sei se Robson continua lá, Lívia, mas Robson não. Mas passaram pela Paulo Freire vários estudantes de graduação e de pós-graduação de nossa Faculdade de Formação de Professores. Então, é um orgulho muito grande também ter esse impacto, vamos dizer assim, na formação dos professores da Rede Niterói e da Escola Paulo Freire em particular. E Sara Busquet, que é professora da Escola Municipal João Brasil, que está situada no Morro do Castro, também da cidade de Niterói, mas que é um território também diferente ao Fonseca, onde está Paulo Freire, isso, que o bairro de Fonseca, que é o bairro onde está a Escola Paulo Freire, e Sara é professora de apoio educacional especializado na Escola João Brasil, tá? Sara também é egressa do nosso curso de pedagogia e do nosso programa de pós-graduação em educação, processos formativos e desigualdades sociais. Faz parte ativamente das discussões e produções do nosso coletivo. Então, com elas conversaremos do que chamamos experimentando o cotidiano escolar da educação especial em contexto de pandemia e inventando outras relações pedagógicas. Seja então antes de fechar, queria dizer que já estão colocando no chat do YouTube
o link que vocês devem clicar para assinar a frequência, para ser certificada, e o link, quando Mariana, quando seja o momento de Mariana falar, nós colocaremos o link para que as pessoas que precisam de tradução de Libras possam acessar ao resumo do que Mariana estará conversando, tá? Então, seja esse webinário, novamente, um território de resistência como um gesto coletivo de afirmação e defesa dos princípios da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Agradeço muito a presença de vocês, agradecer também, estou vendo um monte de gente no coletivo, mas agradecer no YouTube, agradecer a duas pessoas que estou vendo, Griselda Muchastegui, que é quem me apresentou Mariana Correa, uma companheira e amiga de anos, pelo menos 20 anos, com quem temos convênios, com ela que fazemos os convênios no Grupo Praxis na Universidade Provincial de Córdoba, e a professora Shahaira Teran, de Quito, Equador, que também é uma companheira com a qual tecemos projeto, que me foi apresentada por Griselda Muchastegui, e há 5 anos em Quito, e com quem temos uma amizade enorme, também tecemos projetos e práticas, fico muito feliz de ver elas entre as pessoas que estão lá no YouTube, mas já vou colocar, se tem outras pessoas assim, Jussara Cavalcanti, vi que estava Márcia Freitas, quem mais? Pessoas que têm relação forte com a gente, são egressas do nosso programa, enfim. Tem 37 pessoas assistindo nosso encontro de hoje, participando dessa conversa. Então, seja esse seminário um gesto de defesa e resistência à nossa escola inclusiva. Aquela escola inclusiva que fortemente vem sendo pensada e produzida no Brasil desde 2008 até 2014, principalmente, e que agora nós teremos a demanda de sair a defender nas ruas, nos seminários, nas escolas e etc. Né? Vamos, então, passar a fala para a professora Lívia Burquet. Lívia, depois entra Mariana, depois Sara, e depois a gente vai conversando de acordo com as perguntas que a gente tem, tá bom? Ok. Gente, boa noite a todos e todas. Dizer da minha alegria em estar aqui, né? Participando desse encontro. Como foi dito, eu me chamo Líbia, e esse aqui é o meu sinal, tá? Um grupo de alunos da Paulo Freire que me deu, por conta dos cabelos cacheados, o L é o meu sinal. Eu cursei o curso de mestrado na FFP-UERJ, terminei esse ano, e integro como egressa e professora de escrita e professora de escola pública o grupo de pesquisa coordenado pela professora doutora Rosemary de Oliveira Dias, a Oficina de Formação Inventiva de Professores, a OFIP. Pois bem, o relato de experiência que eu trago para a nossa conversa hoje pretende dar a ver um encontro com os outros no chão da escola, né? Eu trago, assim, enquanto professora pesquisadora, atualmente gestora da Escola Municipal Paulo Freire, da Rede Pública Municipal de Educação em Niterói, algumas experiências que me atravessaram nessa escola. Eu trago para a conversa, para a gente começar a conversa, Carlos Scliar, que nos ajuda a pensar sobre as relações entre nós na escola. Segundo Scliar, é preciso que estejamos abertos e sensíveis para estarmos juntos, para que nos permitamos habitar em um encontro ético com o outro. Abrir-se para o outro implica abrir-se para a experiência com o outro. A Rede Municipal de Educação de Niterói, onde eu atuo desde 1989, então, espera que travou aqui. A Rede Municipal de Educação, onde eu atuo desde 1989,
começou a ter a sua proposta de educação especial desenvolvida mais sistematicamente a partir do ano de 2005, quando, segundo os textos que nós temos lá na nossa sala de recursos multifuncional, foi feito um relatório da formação continuada de toda a rede municipal de educação de Niterói, que foi realizada em 23 de 2 de 2005, onde surgiu um documento chamado Os 13 Pontos. E dentro desse documento, logo do plano plurianual da Fundação Municipal de Educação, da FME. E esse plano, ele teria que ser colocado em prática no quadriênio de 2006 a 2009. Nesse plano estava contemplado também a implementação da política de educação especial da rede municipal de educação, bem como o acompanhamento por parte das equipes da FME. Houve uma série de discussões, a rede toda participou e surgiu o documento, onde estava ali também contemplada a educação especial. A Escola Municipal Paulo Freire, desde a inauguração dela, que foi em junho de 2004, recebeu entre seus estudantes muitos com alguma deficiência e também o grupo bilíngue. Quer dizer, o grupo bilíngue porque, no caso, os estudantes surdos que falam duas línguas. A Libras, que é a primeira língua deles, a língua materna deles, e é a nossa língua portuguesa. Então, desde o início, nós recebemos esses alunos lá na Paulo Freire. E eu fico pensando na minha chegada a Paulo Freire, né? Está no meu diário de pesquisa, que culminou em um artigo que eu escrevi com a Sara Busquet, que está aqui participando hoje, que, além de filha, foi minha colega de turma no mestrado. O ano de 2006, eu cheguei na Paulo Freire para atuar como coordenadora de turno, nos 2 turnos, manhã e tarde. Fui recebida muito bem pelos colegas, cheguei na escola, mas eu notei alguns estudantes pelo pátio que me chamaram a atenção. Alguns estudantes com deficiência. Eu fiquei, assim, confesso que foi meio um choque, né, um impacto. E aí, como é que eu vou lidar com essa situação? Eu trago na memória como foi difícil para uma pessoa como eu, né, cuja geração profissional e na sociedade não conviveu, nem no espaço escolar, nem em outros espaços, com pessoas com deficiências, porque na época em que eu estudei, em que eu comecei a trabalhar, existiam as escolas especiais, onde esses alunos com deficiência estariam, né, estudando, ou não existiam, essas pessoas ficavam em casa. Nós não convivíamos com eles. Depois desse primeiro impacto, eu, como atriz, que tenho formação de atriz pelo curso de extensão da UF, eu fiz aquilo que a gente costuma fazer muito enquanto atores: observar. Respirei e passei a observar para depois perceber como é que eu ia lidar com a situação. Bom, a coordenação da Paulo Freire, onde foi a minha função, devido a um espaço muito grande, tem um microfone. A gente precisa desse microfone para fazer a chamada dos alunos para as salas. São um prédio de 4 andares. E logo nos primeiros dias, eu considero que cometi uma gafe, mas que me fez acordar um pouco para a necessidade de entrar em contato com meios que me permitissem lidar com esses alunos com deficiência. Pois bem, eu estava fazendo a chamada da entrada e chamei: fulana, pode subir, professora ciclana, pode subir. Eram 14 turmas. Chamei todas as turmas. Quando eu estou botando o microfone em cima da caixa de som, eu percebo, pela visão periférica, um grupo parado no pé da escada. Já peguei o microfone: por favor, quero avisar todos vocês que estão aí perto da escada
que já está na hora de irmos para a sala. E o grupo parado. Gente, eu preciso do pátio liberado, porque os funcionários vão ter que limpar agora o pátio. É possível subir? Ninguém se movia. Aí, na terceira tentativa já... Como é que é? Vocês não estão ouvindo que eu estou chamando? Estão brincando comigo? Se fazendo de surdos ou o quê? Quando eu falei isso, veio uma colega correndo da sala, os professores, liga, eles são surdos. Eu entrei em choque. Eu só queria que o chão se abrisse para eu me enterrar e ninguém conseguia me enxergar ali. Mas eu, muito sem graça, nervosa, botei o microfone na caixa, fiquei pedindo desculpa. A colega fez menção de subir com eles, mas eu pedi, não, fulana, vem cá, pelo amor de Deus, me ensina como é que eu peço desculpas para eles. Porque, afinal de contas, eu fiz um escândalo e os meninos eram surdos. Aí ela me ensinou como pedir desculpa. Foi o primeiro sinal que eu aprendi em Libras, foi pedir desculpas. E eles riram um bocado, a gente ficaram ali comigo, ela traduzindo para eles, a gente conversando. E eu fiquei assim, desconcertada, mas tentei assimilar a experiência, né? Nesse dia, quando voltei para casa, voltei chorando, porque eu estava arrasada, como eu pude cometer uma gafe dessa, e pensando também nas várias questões que me atravessaram naquele dia, fazendo exercício de pensamento, pensando como é que iria ser essa convivência diária, que eu precisava construir pontes para chegar a esses alunos, eu ia lidar com eles todos os dias, né? Como seria? Eu pensei, eu vou pedir socorro às colegas da sala de recursos multifuncional, para eu poder conhecer um pouco das deficiências, das condições desses alunos, para poder ter uma conversa melhor no nosso dia a dia. Então, conversando com La Roça, com seu conceito de experiência para tecer, né, aquilo que eu experienciei, La Roça nos diz que experiência não é uma realidade ou uma coisa, um fato. Então, conversando com o autor, a experiência, né, é algo que nos acontece, que às vezes treme, vibra, algo que nos faz pensar e nos transforma. E esses primeiros contatos me fizeram tremer, mexeram muito comigo. A experiência que eu vivi me faz pensar o quanto eu precisava criar pontes, o quanto o meu olhar para a educação especial precisaria estar sendo transformado, né? E nesse tempo, junto com esse encontro na Paulo Freire, da minha atuação na Paulo Freire, a Sara começava a pesquisar e estudar Libras. E o olhar dela melhorou o meu olhar. A gente conversava muito. Ela me falava, mãe, começa a tentar conversar com os meninos, a ver um sinal ou outro, e eu comecei. Teve, inclusive, um curso que nós começamos a fazer de iniciação em Libras com um professor, que era professor lá da escola surdo, e professor lá na escola, instrutor lá na escola. Aí foram passando os anos, eu fui conseguindo aprender alguns sinais que os próprios alunos me ensinavam. Fila, não pode, que feio, amigo, bonito, difícil, coisas que eu precisava saber para o meu dia a dia. E depois de 4 anos como coordenadora, eu pedi afastamento da função porque um grupo de colegas professores me pediu que eu me candidatasse à direção da escola. E, eticamente, eu não podia estar concorrendo como membro da equipe gestora, como membro da equipe de articulação pedagógica, que a coordenação de turno faz parte. Então, eu pedi para sair e assumir 2 grupos de referência, um de manhã e outro à tarde, com alunos com distorção de série e idade. E nessa nova função, no grupo da tarde, eu tive uma experiência muito rica,
porque eu fui professora de uma aluna diagnosticada com encefalopatia crônica de infância. Eu vou chamar de Sussu. Junto com a professora de apoio especializado dela, além do PEI que a professora traçava, nós tínhamos as minhas atividades que eu ia fazer com a turma, nós tentávamos adaptar para que a Sussu participasse de todos os exercícios. E eu lembro com muita felicidade, e até meio emocionada, no final do ano, ela já reconhecia o nome dela todo, algumas palavras, participava ativamente das atividades com os colegas. Foi um período, assim, muito rico da nossa relação. Mexeu muito comigo. A Suelen, hoje em dia, já consegue reconhecer algumas palavras, ela ainda está conosco. E esse exercício de fazer pensar, né, sobre cada um desses estudantes me trouxe uma nova maneira de enxergar a educação inclusiva. Me fez refletir sobre uma das dificuldades que nós temos nesse tema, a formação profissional das pessoas que atuam nas escolas. E geralmente aborda, assim, muito superficialmente o tema da educação inclusiva. Eu estou falando isso pela minha formação. Eu fiz a graduação em 2011 e foi uma abordagem muito rasa, muito rápida da questão da educação inclusiva. Isso na maioria das instituições formadoras, não sei se hoje em dia, né? Bom, eu pude sentir que não se tratava de trabalhar com o Sussu apenas atividades de vida diária, AVD, né? Como Sara colocou na monografia dela, não se trata de colocar uma pessoa diagnosticada com deficiência na escola regular, mas que esse ambiente seja potencializador do sujeito para a vida. E comecei a ver realmente a Suelen como como todos os meus estudantes, como alguém que eu precisaria estar promovendo atividades que fossem potentes para a formação dela, bem como dos outros, para a vida. E pensando na minha experiência enquanto professora e gestora, pesquisadora entre os movimentos de educação inclusiva na Escola Municipal Paulo Freire, trago um pouquinho mais do que nos fala Cria, que nós não podemos estar juntos sem sermos afetados e afetarmos mutuamente. E nos 10 anos como gestora da Paulo Freire, eu tenho procurado agir com um grupo de profissionais da escola, desde a AP, passando pelos estudantes, professores e os outros profissionais do quadro administrativo, como alguém que busca conversar, organizar a escola, acolhendo ao outro, afetando e me permitindo ser afetada. Nós temos procurado também manter parceria e diálogo com a Diretoria da Educação Especial da Rede, que fica na FME. A nossa atual coordenadora de polo tem mantido contato constante através de reuniões online com a nossa sala de recursos, com os professores de apoio e toda a EAP. Essa troca e essa conversa tem contribuído muito para os nossos fazeres, né? Nesse momento que nós atravessamos, um momento tão difícil da pandemia. Não tem sido fácil, mas nós temos conseguido caminhar. Tem sido difícil manter contato com os nossos estudantes, uma vez que nem todos têm uma internet potente. A plataforma que usamos na rede é pesada, não é simples, o que tem sido complicador, mas já está sendo buscada uma outra plataforma mais fácil de acessar, e nós estamos contando com isso. Enquanto isso, nossos professores de apoio têm sido incansáveis, preparando atividades impressas. Nós já fizemos 4 entregas dessas atividades, e entre o grupo bilíngue e dos demais estudantes com alguma deficiência, também tem sido feita entrega de material impresso. Eu vou trazer agora, pedir para a Sara colocar, algumas imagens da escola, né, onde educação e arte atravessam, inclusão e arte atravessam a educação. Você põe para mim, Sara? A gente começa assim, um olhar, uma mirada, na Escola Municipal Paulo Freire. Bem, essa é a nossa escola. A gente tem o prédio administrativo, esse que está aí na frente,
um rosa mais cheguei, e lá atrás o prédio das salas de aula, dos auditórios, pode passar. Grupo bilíngue, lugar de crescimento. O grupo bilíngue da escola pediu um espaço onde eles ficassem todas as turmas concentradas. Eu fiquei meio assim, mas não vai ser meio segregar os meninos? Aí eles me explicaram, não, Lídia, porque de manhã, eles estão da tarde, o grupo que me pediu, no caso, foi da tarde, de tarde a gente arruma as salas, bota tudo bonitinho, mas de manhã é o oitavo, nono ano, a gente sabe que tem sempre aquele engraçadinho que vai lá, risca, tira o cartaz, bota em outro lugar. Então a gente queria trazer materiais também, como impressora, é, computador, e deixar na nossa sala. Assim a gente vai ter um espaço só do grupo bilíngue, só para isso. Eles não vão ficar isolados, porque vai ter uma sala que é de aceleração da aprendizagem, que é de ouvintes, vai ter essa sala, você não precisa tirar essa sala, você nos dá essas outras 4 aqui. Aí eles me convenceram no discurso, falei, beleza, pedi para a FME modificar, fazer divisórias, porque as turmas bilíngues são pequenas, então em cada sala cabem 2 turmas, e ficou o grupo bilíngue. Então eles já fazem esse cartaz para se identificar e identificar o espaço como sendo desse grupo de alunos surdos. Aqui, a gente tinha um problema muito grande de pichação, de destruição da escola. E eu conheci um pintor, historiador, o José Maurício Alvarenga, que faz um trabalho em Niterói, em Itaboraí, foi apresentado pela nossa coordenadora de turno da tarde, e ele faz um trabalho de pesquisa sobre a cidade. E ele fez, em todos os andares da escola, verdadeiras obras de arte, pinturas, mostrando Niterói. Aí as crianças começaram a pedir para os professores para fazerem relatos sobre o que eles estavam vendo, escreverem histórias a partir disso, e foi algo que mexeu, além deles pararem realmente com as pichações, conservam, a gente começou a ver a interação, o interesse das crianças em conhecer a história do seu município. Pode passar. Aí o José Maurício, no momento que ele estava criando aquela imagem anterior, onde as crianças estavam escrevendo relatos sobre o que eles estavam vendo. Pode passar. Um outro grupo vendo uma outra pintura num outro andar. Pode passar. E aqui, 2 cartazes que estão no pátio. Um com Eu Amo Libras, um coraçãozinho embaixo, Libras, línguas de sinais. E o outro com o alfabeto em Libras. E foi muito bacana, porque os alunos surdos viram que tinha assim, alguns que estavam assim, tá muito, muito diferente do sinal, não é assim não, tem que estar mais para a direita, eles falando para o intérprete falando para o Zé Maurício, mais para cá, mais para lá, tá, tem essa curva, tem esse movimento, e foi construído no pátio. Pode passar. Aqui a gente botou do lado do elevador, para identificar que aquele elevador é preferencialmente para os cadeirantes e pessoas idosas, né? Então a gente fala sempre para os alunos, vamos pensar nos nossos alunos cadeirantes ou que usam muletas, não é todo mundo que usa o elevador, senão ele não aguenta, né? Pode ir. Aqui é na entrada, ele colocou, desenhou mais ou menos como ele via os alunos da escola, e foi bem legal, porque ele usou vários tons de pele, várias formas de corpo, tamanho, o cabelo. Ele traduziu realmente a diversidade que está presente na nossa escola, na nossa unidade escolar. Pode ir. E eu termino essa apresentação com a frase do Paulo Freire: é impossível existir sem sonhos. E para terminar a minha fala, um outro poeta da música, o Raul, que dizia, né, que sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. E a gente de verdade acredita nisso na Paulo Freire. É isso.
Querida Lívia, muito obrigada por esse passeio pela Escola Paulo Freire, né? Pela querida Escola Paulo Freire, porque nos permite, em certa forma, também ver como os traços do escolar, ele atravessa os diferentes espaços. Quando vemos, por exemplo, algumas coisas que aparecem na Paulo Freire, vemos que elas aparecem também em escolas equatorianas, em escolas argentinas. Eu fico pensando, por exemplo, na produção de carteleras, de póster, de banners, que os professores fazem com os estudantes. São práticas de trabalho coletivo muito singulares do trabalho da escola, né? É como se certas práticas e certos movimentos eles ganassem sentido para quem está na escola. E quem é da escola pode reconhecer isso quando vê qualquer escola. Quer dizer, entra numa escola e diz, aqui tem gente que está fazendo isso, fazendo aquilo, né? Porque pode ver isso, porque está na escola e produz esse movimento. Isso é muito interessante e importante, principalmente ouvindo você, que é uma pessoa que está na gestão de uma escola pública do município de Niterói, mas que tem um olhar sensível, ou não mais que tem um olhar, mas é uma gestora que tem um olhar sensível e um olhar que acolhe as possibilidades de alargar o que é a gestão de um território escolar. Isso é bem interessante, né? Porque você trouxe aqui como é a vida na Escola Paulo Freire desde seu olhar, né? Tem alguma pergunta para você, mas acho que depois, quando a gente faça as perguntas, vou voltar a ela, tá bom? Então, obrigada, Lívia. E agora vou dar, então, a bem-vinda à querida Mariana Correa, já apresentei ela, né? Não sou como uma egressada da Universidade Provincial de Córdoba, antigo IPEF, creo que cuando te formaste, Mariana, todavía era IPEF, ¿no? Sí. Eso. Y profesora, entonces, de dos escuelas del norte de Córdoba. Madre de Feli, tiene esa sensibilidad también de entender que la escuela se hace con cualquiera y que prácticas de educación y prácticas escolares se agencian y producen relaciones y conexiones improbables y con cualquiera. Estoy segura que debes tener un montón de experiencias que fueron posibilitadoras a partir de tu relación con el Feli, que es un perro, para la relación con tus alumnos a lo largo y a lo ancho de todas las escuelas que visitas. Tendríamos que hacer un programa específico sobre eso con mi amiga Vanessa Breya, que trabaja exactamente con eso, con el trabajo con bichos en las escuelas y posibilitando otras formas y otras relaciones dentro de las relaciones escolares, principalmente con personas con deficiencias. Vamos a hacer eso, Mariana, después. Perfecto, cuando quieran. Me encantó. Entonces, bienvenida, Mariana, y el tiempo es tuyo. Bueno, gracias, Ann. Perdón, para quien va a acompañar que hable portugués, quien fale portugués o quien precisa traducción en libras, vamos a colocar un link da fala da Mariana lá no chat do YouTube para que as pessoas que precisam tradução em libras possam acompanhar a fala da Mariana, tá? Muito obrigada. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches a toda la gente ahí de Brasil y a mi querida gente de Argentina, buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecer a Ann por la posibilidad de estar aquí conversando y lo tomo como una oportunidad más para continuar aprendiendo en comunidad. Una cuestión muy importante, creo que para la vida de un docente, y esta pandemia nos ha demostrado eso.
y a todo su equipo del colectivo Diferencias y Alteridades en Educación. Mi nombre, como les decía, es Mariana Correa, soy profesora de Educación Física, trabajo desde hace 15 años como profesora de Educación Física en escuelas estatales de la provincia de Córdoba, ahí en Argentina, y ahí en el mapa, en el Power lo pueden ver, en el norte de la provincia de Córdoba, en el departamento de Río Seco. Y vivo hace 15 años, yo soy de Córdoba capital, pero ahora también soy del norte cordobés y vivo hace 15 años en Villa de María de Río Seco, que es la cabecera departamental, la ciudad. Trabajo en las 2 escuelas especiales desde hace 15 años. De hecho, mi primera experiencia en educación fue en una escuela especial en San José de la Dormida, en la escuela María del Carmen Amaya, de la que soy partícipe hace 15 años, y luego se hace un anexo de la escuela especial de Villa de Totoral, otra localidad, la escuela Arnaldo Solsón Anexo en Río Seco, donde yo resido, y comencé a trabajar ahí también hace 10 años en esas 2 escuelas, pero además les cuento que soy profe de educación rural, trabajo en un cargo itinerante que se llama de escuelas rurales y escuelas del departamento de Río Seco, es decir, cuando estamos en la presencialidad, voy recorriendo semanalmente 5 escuelas primarias y 2 jardines, dando y compartiendo la clase de educación física con los niños y niñas de nuestro norte cordobés, y ha sido una experiencia que junto a la educación especial ha marcado mi vida personal. También tengo unas horitas en educación secundaria en el IPAIM de Villa de María de Río Seco. Pero bueno, mi relato que atraviesa, yo siento que lo focalicé en la escuela especial, en este relato, pero que es atravesado, ¿sí? Atravesado en toda mi experiencia, en todas las escuelas, en estas 8 escuelas donde transito semanalmente. Hoy itinero, como todos nosotros, en la virtualidad, pero seguimos estando presentes. Bueno, el relato le puse el nombre de Tiempo de Pandemia, redescubriendo los aprendizajes en comunidad, que ya les voy a ir contando el por qué me quise ponerle ese nombre. Y ese relato, como les decía, está situado en ese contexto que les conté hace un momento. Y bueno, lo que les voy a contar intenta recuperar aspectos que he aprendido en este tiempo de pandemia, ¿no? Cómo atravesamos, cómo atravesé yo como docente y cómo atravesamos los docentes en la escuela especial en este tiempo de pandemia y cómo fue nuestro cotidiano escolar. ¿Podemos pasar? Bueno, acá es pensar el desafío de la enseñanza en la virtualidad. Cuando comenzó todo esto, lo primero que se me ocurrió, que me interpeló corporalmente, cómo iba a hacer para enseñar en la virtualidad en un contexto tan en particular. Y bueno, creo que el mismo transitar esa experiencia me fue enseñando. Obviamente esto es muy singular, es muy propio lo que yo viví, y ojalá seguramente con muchos de mis colegas se puedan sentir identificados, pero esto es muy lo que yo sentí, ¿no? En esta transitar en estos tiempos de pandemia. Lo primero que este desafío de la enseñanza me posibilitó es visibilizar que había una necesidad. Como docente siempre estaba
acostumbrada a pensar en qué necesitaban aprender los estudiantes y de repente me encontré con que había cosas que yo necesitaba reaprender para adecuarme a estos nuevos modos de enseñar. Y creo que también fui viendo que las familias también tenían que aprender algo. O sea, era no solamente los estudiantes, no, por eso hablo de esto de transitarlo en comunidad, ¿sí? Redescubrirlo en comunidad. Y el objetivo de todo esto era posibilitar que nuestros estudiantes tuvieran experiencias que realmente fueran gratificantes y significativas. Ese fue el desafío, ¿sí? Cómo llegar con experiencias que sean reales de aprendizaje y que les sirvan a esos estudiantes que son sujetos de derecho, que vienen con toda una historia, ¿sí? En su corporeidad, ¿sí? En su historia personal, que pueden, ¿sí? Y que tienen un potencial. Pasamos al otro, Ann. Bueno, y acá intenté brevemente separar, identificar qué fuimos aprendiendo los docentes y las familias y los invito y las invito a que bueno, después podamos sumar más aprendizaje, seguramente cada uno desde su lugar lo tiene, ¿no? Y acá aparecen los docentes, a mí me permitió identificar qué era lo imprescindible, ¿sí? Visibilizar esto de qué necesitaban aprender, qué contenidos necesitaban aprender mis estudiantes en este contexto, ¿sí? Y en eso de lo imprescindible también pensar qué experiencias corporales y motrices tenían que vivenciar para llegar a ese conocimiento, porque mi espacio curricular es la educación física, ¿sí? Entonces empezamos a pensar, y eso nos llevó a tener que diversificar las propuestas de enseñanza. Una propuesta que estaba pensada a principio de año en una realidad totalmente diferente a la que teníamos con la pandemia. Entonces tuvimos que revisar, ¿sí? Eso que habíamos pensado y cambiarlo a un contexto que no era el que habíamos pensado, teniendo en cuenta la realidad de las familias, los tiempos de las familias, los espacios de las familias y las necesidades educativas de los estudiantes. Al revisar las propuestas, también nos permitió pensar esto que sigue, ¿no? Esto de construir un espacio habilitante con el otro. Y acá creo que esto es muy importante porque entendimos que si no lo hacíamos juntos, a pensar esas propuestas de enseñanza, no iba a ser significativo. Y bueno, y nos pasó y es una gran, me parece que como aprendizaje colectivo, el trabajo colaborativo que muchos de mis compañeras y compañeros que han hablado en este seminario lo han traído porque realmente es una fortaleza, ¿no? El trabajo colaborativo, el poder haber construido un espacio habilitante con el otro docente de los diferentes espacios curriculares, eso ha sido realmente muy, muy positivo y nos ha permitido, creo, en mi modo de pensar, dar propuestas que habiliten y humanicen sobre todo, ¿sí? Pensando siempre desde la realidad de ellos, en ambas escuelas especiales, pero también en las escuelas primarias, hemos hecho secuencias colaborativas con mis compañeros y colegas. También tenemos, por ejemplo, nos juntamos en la escuela especial de Arnaldo Solson, anexo de Río Seco. Todos los martes tenemos ateneos donde nos juntamos
a presentar las propuestas, las actividades, a pensar, a preguntarnos, repreguntarnos, y realmente está siendo en este último tiempo muy enriquecedor, ¿sí? Y en la otra escuela también tenemos reuniones donde nos pensamos y planteamos las problemáticas a la hora de presentar las propuestas a la familia. Lo otro es que pudimos redescubrir en esto también la importancia de los vínculos, ¿sí? El vínculo con las familias, el vínculo con los estudiantes, el vínculo entre los profes, porque a veces en la presencialidad estamos en la rutina tan a mí, por ejemplo, vamos itinerando los docentes de las ramas especiales, que se les llama acá, itineramos por tantas escuelas que a veces no nos da el tiempo de conocer y de relacionarnos con nuestros compañeros, y hasta a veces no nos da tiempo ni de conocer la realidad de los estudiantes. Y esta pandemia nos posibilitó esto, ¿sí? También en esos vínculos nos permitió tejer redes con la comunidad. Por ejemplo, en el trabajo hay varias familias que viven en zonas de campo, ¿sí? Alejadas, entonces no tienen señal, no tienen modos de comunicarse. Entonces, por ejemplo, la radio comunitaria, la radio comunal, van las maestras a la radio y pasan ahí las actividades y tratan de interactuar, porque radio por lo general las familias tienen, así que bueno, también enviamos en papel para aquellas familias que no tienen conexión las actividades, y en muchos casos en las zonas alejadas los lleva la policía, la patrulla rural, que se le llama, que es la patrulla que anda y recorre el campo. Por eso que para mí fue un redescubrir la importancia de los vínculos. Después, bueno, empatizar con las realidades de los estudiantes. Acá creo que nos acercó más a las familias y sus singularidades, es lo que vengo contándole. Y conocer esa singularidad de las familias nos permitió también conocer la desigualdad con la que muchas veces viven, ¿sí? En cuanto a lo que les decía recién, la escasez de recursos para comunicarse, la lejanía, no tienen teléfono, y nos encontró también con familias analfabetas, ¿sí? Adultos que no leen ni escriben y sin embargo tienen que ahí estar para facilitar y enseñar, ¿no? Ese creo que ha sido un desafío muy fuerte y que lo sigue siendo, ¿no? No tendría que a esta altura haber gente analfabeta, pero las hay. Y les dejo una cosita para que después me ayuden a pensarla. Me pasó de pensar que esas experiencias, más con la educación física, hubo un momento que algunas familias no respondían a las actividades de educación física, y me empecé a preguntar qué pasaba con esas familias, qué pasaba con las experiencias corporales de esos adultos, ¿sí? No solamente la alfabetización en cuanto a la lengua y a la escritura, la alfabetización corporal, ¿qué pasaba? Entonces se me ocurrió preguntarles cuál había sido su experiencia con la educación física en esas escuelas, en su niñez, y muchos no habían tenido, ni sabían de lo que se trataba. Entonces, ¿cómo puede enseñar y transmitir un conocimiento a alguien que no sabe, que no le ha pasado por su cuerpo, ¿sí? Ese significado? Y creo que lo mismo pasa con la educación común. O sea, ¿cómo puede explicar y reconocer la importancia de ese sujeto que no tuvo en su infancia la posibilidad de la trayectoria escolar, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay otro desafío, el trabajo con
con esas familias y con estos sujetos, para que me ayuden a pensar, se lo dejo, porque es algo que me tiene intranquila. ¿Sí? Entonces, nada, bueno, ya voy cerrando, así dijo la compañera. Las familias, bueno, son el rol central ellos, mediadores y facilitadores de todo esto. Sin ellos, nosotros no hubiéramos podido, ¿sí?, mantener y sostener estos vínculos pedagógicos, ¿sí? Es fundamental. Creo que ellos pudieron mirar y construir desde la posibilidad. Entender, muchas madres, por ejemplo, decían, profe, yo no sabía que mi hijo podía esto, o que mi hija podía, era capaz de, ¿no? ¿Cómo se visibilizó eso en esta virtualidad? Eso. Creo que revalorizaron el rol de la escuela en sus vidas, al necesitar de los docentes en este acompañamiento constante para poder ellos transmitir ese conocimiento. Creo que han asumido ese compromiso de decir, bueno, necesitamos de los docentes y de la escuela y el rol de la escuela. Y lo último, así ya cierro, pasamos a la otra. Bueno, acá puse en el centro a los sujetos de derecho, a nuestros estudiantes, a modo de conclusión, puse esa figura del medio es un sol, ¿no? Más allá que ellos son el sol, me di cuenta que son tan importantes para nosotros, que nosotros nos levantamos cuando el sol aparece en el naciente y se oculta en el poniente, como dicen en el norte cordobés, nos levantamos pensando en ellos. O por lo menos los que estamos comprometidos nos levantamos pensando en ellos y en cómo mejorar. Y bueno, creo que esas palabras son las que dije recién, el desafío, visibilizar vínculos, el trabajo colaborativo. Yo quiero agradecer porque realmente las dos escuelas especiales hemos trabajado desde este lugar del trabajo colaborativo con mis compañeras y compañeros. Y ahí queda un lugar, ¿lo ven? Queda un lugar en blanco, se los regalo para ustedes, para que puedan poner una palabra de lo que les significó esta experiencia pedagógica, este cotidiano escolar en sus vidas en tiempos de pandemia. Así que se les regalo ese espacio. Muchas gracias, Ann, y a todos y a todas por escuchar. Gracias, Mariana. Voy a pensar en la palabra que quiero sumar a esta bellísima, fuerte, afirmativa, certera exposición de lo que está haciendo, de lo que están haciendo, ¿no? En la escuela, y con certeza muchísimas otras profesoras y profesores se han sentido vistos en esto que acabas de decir. Hay algunas de tus compañeras que han dejado algunos comentarios. Janet Córdoba, gracias Mariana Correa por tan certera presentación de la realidad del norte cordobés, Argentina. Silvia Camaño, siempre pendiente de todo, amiga, qué orgullo tenerte en nuestro norte. Analía Fernández, qué orgullo, Mariana, felicitaciones y gracias por representarlos también. En fin, pienso que Griselda, muy claro y sentido. Mariana, un placer escucharte y ver y cuándo y cómo creces cada día. Realmente un relato fuerte, Mariana. Creo que para quien conoce también el territorio por el que vos andás itinerando antes de esta cuarentena, vamos a decir así, es realmente fuerte el relato y es coherente con el territorio que uno transita, ¿no? Es también movilizante algunas preguntas que vos te haces y que no son para responder, pero son para pensar. Cuando vos decís itinero, ahora itinero, lo decís naturalmente, vamos a decir así, ahora itinero en la virtualidad, pero seguimos presentes. Es como decir, ahora Sara medía, no itinera más, medía en la virtualidad.
continúa presente. Vos decís, mucho de lo que sentí de lo que estoy diciendo, lo sentí yo. Y la verdad, lo que uno habla siempre creo que tiene que ver con lo que uno siente de uno, a pesar de que en muchos casos la universidad ha intentado que eso que uno siente, que eso que uno sospecha, que eso que uno a veces presiente, no sea dicho de esa forma, que sea afirmado apenas como un concepto. Nosotros creemos con vos que de lo que se trata es de lo que uno siente, y que lo que uno siente forja los conceptos y las prácticas que producimos con otros. Entonces, quería dar la bienvenida a Sara con una pregunta. También quería pensar con vos, ahora no, pero en otro momento, porque vos dijiste algo importantísimo también nos encontramos con adultos analfabetos que tenían que enseñarle a sus hijos, supongo. Eso es una cosa que hemos conversado mucho con Yajaira, que es nuestra compañera de Ecuador y que trabaja en la ruralidad también. Y sería interesante tal vez hacer una conversación entre nosotras, ustedes presentando estas experiencias de ruralidad, de la radio, todavía como un espacio multiplicador, como un espacio que en muchísimos territorios, principalmente en América Latina, podemos aprovechar porque las personas acceden a la radio. Es como cuando en el nordeste brasilero se trabajaba muchísimo con la tele, porque la gente tenía una tele. Claro. Y bueno, y a partir de la televisión tenía esa conexión un poco más ampliada, ¿no? Pero una cosa que también, yo también quería pensar en eso, como personas que no han ido a la escuela se encuentran en la demanda, vamos a decir así, de dar clases, de enseñar. Y es interesante porque realmente entonces uno, vamos a decir así, separa la formación académica y técnica de la afectación, el afecto que tiene que ser producido cuando uno da clases. Me acordé mucho del libro El maestro ignorante de Jacques Rancière, que es exactamente eso, una experiencia de alguien que enseña algo que no sabe. Claro. Y podés leerlo el libro El maestro ignorante. Es eso, es enseñar aquello que no se sabe. Y bueno, un poco eso es lo que estamos haciendo todos. Ustedes en la escuela básica, nosotros en la universidad, en fin. Y la pregunta que quería Mariana traer, y también Lynn, que vos dijiste algo lindo, que lo puse allá en el chat, es ¿qué es lo imprescindible? Pues esa pregunta es fuertísima. ¿Qué es lo imprescindible? ¿Qué es aquello que tiene que ser? Aquello que no da para abrir mano, como se dice en Brasil. De eso no podemos abrir mano. ¿Qué es lo imprescindible? Creo que es la pregunta del momento. Fundamental. Y situada, contextualizada. Muchísimas gracias, Mariana. Gracias a vos. Vamos a dar entonces la bienvenida, vamos a dar a bem-vinda a Sara Busquet. Sara es profesora mediadora en la escuela João Brasil, ¿no? ¿Es Sara? Sí. En un municipio de Niterói también. En un territorio también muy particular, Mariana, de la misma forma que vos itineras por el norte cordobés, Sara hace la mediación en una escuela pública situada en una de las comunidades, en uno de los morros de una ciudad del cono urbano de Río de Janeiro. Entonces también es una experiencia bien territorializada, ¿no? Entonces, Sara, seja bem-vinda. Olá, boa noite. Já estamos de noite aqui, né? Primeiro, queria dizer da minha... Sarita, vou pedir só para falar o mais devagar possível, o mais despacio possível para que possam tá? Sim. Bom, de novo, devagar. Boa noite, meu nome é Sara e esse é o meu sinal. Que eu tinha um cabelo todo cacheado e agora meu cabelo tá assim, curtinho. Bom,
queria primeiro dizer da alegria de estar aqui nessa noite, no momento de pandemia, no momento de distanciamento social, quando a gente está distante dos nossos estudantes e distante também de vocês, mas a gente tem estado aqui presencialmente, trabalhando, estudando, produzindo pesquisa, produzindo escola e produzindo universidade. Dizer que é uma responsabilidade muito grande falar depois da professora Mariana, que contextualizou muito, muito bem todo esse norte cordobês que eu não conhecia também. Já fui a Córdoba com a professora Nelis, com as nossas colegas do grupo de pesquisa, e junto com a minha mãe também, que está aqui do meu lado, na mesma sala. E, bom, e também, né, gente, no mesmo seminário que teve a abertura com a professora Karina Kaplan, professora Nelice Ribeto, vai falar o professor Carlos Sclier. Olha que responsabilidade, mais as professoras tão queridas da Argentina, professora Raquel, professora Maria Soledad, também professor Tiago Duínes. É muita gente querida e uma responsabilidade muito grande e um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Se eu falar muito rápido, me avisa, porque às vezes eu fico nervosa, eu esqueço, e aí eu posso atrapalhar tanto as nossas colegas da Argentina, nossas amigas da Argentina, e também nosso intérprete de Libras aqui. Eu não quero atrapalhar. Bom, eu marco para você, tá? Pode marcar. Bom, primeiro começando a falar, né, que, como a Nelice já disse, eu sou professora de apoio educacional especializado do município de Niterói. Trabalho numa escola chamada Escola Municipal João Brasil e também sou mestre em educação formada pelo PPG Edu, que é o Programa de Pós-Graduação em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais, que é um programa de pós-graduação em educação aqui da nossa Faculdade de Formação de Professores da UERJ, aqui em São Gonçalo. Também fiz pedagogia na FFP-UERJ, em São Gonçalo também. É sempre muito importante agora, principalmente, tem sempre lembrado de assinalar que a gente é um campus da UERJ em São Gonçalo, a única universidade pública que tem um campus aqui em São Gonçalo, Universidade Estadual, é sempre bom a gente lembrar. E estou falando rápido. E afirmar que nós produzimos pesquisa e nós produzimos universidade aqui em São Gonçalo. Bom, também dizer que durante o meu mestrado em educação, eu tive durante um ano uma bolsa financiada pela FAPERJ, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa, que nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro. Sempre importante lembrar que essa pesquisa durante um ano, ela foi financiada por recurso público. Então, eu também estou aqui, faz parte do meu trabalho também, trazer essa devolutiva do meu trabalho enquanto professora pesquisadora no mestrado. Vou começar aqui a apresentar, pedir para vocês esperarem um pouco. Bom, primeiro dizer que o título da minha dissertação é Biografemando um Encontro, cartografia de uma experiência entre um estudante e uma professora de apoio educacional especializado no município de Niterói. E aí a gente vem à primeira pergunta: o que é ser professora de apoio educacional especializado? Na época da dissertação, eu produzi essa pesquisa primeiro
junto com o Lucas, que é o estudante que eu acompanhava enquanto eu fui professora de apoio educacional especializado na rede de Niterói, ainda em contrato. Eu tinha um contrato com a prefeitura. Na época, a gente ainda não tinha o concurso público. E aí, eu conto essa experiência, eu narro essa experiência com esse estudante na escola pública. A escola na qual eu trabalhei foi a Escola Municipal Paulo Freire, que a Líbia muito bem contextualizou, mostrou fotos, e também vocês podem perceber que toda a minha formação está muito ligada à formação da minha mãe. A gente tem essa parceria muito bacana e a gente vem construindo, caminhando juntas nesses momentos da vida. E gostaria de mostrar. Essa é uma fotografia que eu produzi na dissertação, junto com o Lucas. O Lucas, ele é um flamenguista fanático, e essa foto, para que a gente possa ver, vou dizer para vocês que metade a gente está na quadra da Escola Municipal Paulo Freire, e a outra metade a gente está no campo de futebol do Flamengo. A gente transitava entre esses mundos e a gente caminhava por entre esses mundos, muito na companhia de Manuel de Barros, e também na dissertação eu caminhei muito na companhia do Barthes, Roland Barthes, que é um autor francês, e a gente, com o Roland Barthes, a gente trabalhou os biografemas. Com os biografemas, eu contei, eu narrei, eu tentei, pelo menos, narrar um encontro entre o estudante Lucas e entre a professora Sara na Escola Municipal Paulo Freire. E aí, dentro dessa dissertação, ela foi movida por três perguntas do professor Carlos Scliar. Ele fez três perguntas, ele fez muitas perguntas, ele participou da minha banca de qualificação, então, com muitas perguntas. Ele fez três perguntas que moveram essa pesquisa, que foi: o que pode significar ter significado estar aí? E o que pode significar ter significado permanecer junto a ele? O que pode significar ter significado fazer coisas juntos? E a partir dessas três perguntas, eu, o grupo de pesquisa, Lucas, a experiência que já havia passado, a gente foi tecendo essa dissertação entre biografemas e fotografias que fomos mexendo desde a experiência com o Lucas, e movidas por essas três perguntas, a gente chegou a três conceitos: encontrar, conversar e cuidar. Esses três conceitos, eles passam por entre o dia a dia da professora de apoio educacional especializado, que é uma professora que fica na sala de aula regular, em uma escola regular. Em Niterói, a gente chama de professora de apoio educacional especializado. Em outros lugares, se chama professora mediadora. E, desde uma perspectiva ética, a gente tentou caminhar por esses três conceitos. Bom, e caminhando mais um pouquinho, a gente vai caminhando. Eu, em 2019, passei para o concurso de Niterói, o primeiro concurso que a gente teve na área da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, que tivemos, com isso, concursados intérpretes de Libras, professoras de apoio educacional especializado, e fui convocada em 2019 e tive que terminar com a bolsa do mestrado, a trabalhar como professora de apoio educacional especializado, agora em outra escola, na Escola Municipal João Brasil. A Escola Municipal João Brasil, para vocês verem, ela é situada no Morro do Castro. O Morro do Castro é esse morro que fica metade em São Gonçalo, metade em Niterói. É um morro entre Niterói, entre São Gonçalo,
e a gente está ali perto da Baía de Guanabara. Do outro lado da Baía de Guanabara, nós temos o Rio de Janeiro, para quem não conhece, e a gente está bem ali, ó, naquele alfinete vermelho. E lá na Escola Municipal João Brasil, essa eu gostaria de mostrar, gostaria de compartilhar com vocês, é uma foto desde o alto do morro. É essa visão que eu vejo todos os dias que eu volto para casa da escola. Inclusive, eu tenho muita saudade dessa visão. Esse foi um dia nublado, em que a gente desce o morro e a gente consegue ver a Baía de Guanabara, as árvores, as casas, e aí nós temos o caminho do morro descendo o morro. E essa é a Escola Municipal João Brasil. Ali embaixo da foto, nós temos uma escola, ela é toda térrea e ela está pintada de laranja e amarelo. E temos muitas árvores nessa escola, muitas árvores. É uma das poucas escolas em Niterói ainda que conservaram as árvores. E é dentro dessa escola, dentro do Morro do Castro, que eu trabalho. A gente está vendo aí nessa foto as muitas árvores que temos na escola, e esse é só um pedacinho das árvores que nós temos. Temos muitas outras mais. Outra foto também do alto. Eu costumo dizer que eu sou muito feliz de trabalhar nessa escola. E eu tenho muita saudade de estar aí nesse pátio. Outra foto que eu estou passando para que vocês possam ver. E, bom, como a gente vinha trabalhando, né, antes da pandemia, eu sei que a gente está aqui para falar da pandemia, mas a gente precisa também contar um pouco sobre como é a constituição desse grupo de professoras de apoio educacional especializado que nós temos na nossa escola. Todas concursadas. Olha, eu passei direto. Todas chegaram agora primeiro, concursadas na escola. Estávamos construindo um grupo de professoras, um coletivo de professoras de apoio educacional especializado. 10 minutos. Ai, meu Deus! E aí, dentro dessa escola, a gente trabalha com os nossos estudantes diagnosticados com deficiência nas salas regulares, nas turmas regulares, e a gente faz adaptação curricular, a gente adapta o material que o professor regente passa para a turma, a gente também prepara as outras atividades, mas também, com isso, a gente se encontra com esses estudantes e a gente costuma encarar isso como nós somos agentes de inclusão nessa escola. Nós fazemos parte dessa política de educação inclusiva dentro da escola. E, com isso, a gente tentou, durante o ano de 2019, essas são 2 fotos da sala dos professores. Trazer, talvez, uma perspectiva outra do que a gente pensava. A gente, no meu grupo também, sou muito feliz de participar desse grupo de professoras. Você conhece a palavra capacitismo, que está escrito na primeira imagem que eu mostro? Capacitismo, para quem não conhece, é o preconceito contra as pessoas com deficiência. É o preconceito que diz que a pessoa com deficiência não é capaz de fazer isso, ou não é capaz de fazer aquilo. E a gente vem tentando trabalhar dentro dessa perspectiva de dar a ver questões de dentro da educação especial também para toda escola. E a segunda imagem, seremos capazes de pensar a inclusão em termos de pequenos gestos? Também é outra questão que nós temos tentado pensar no nosso grupo de professoras. Aí está escrito assim, que é uma citação do professor Carlos Sclier. A olhar sem julgamento, nem condição prévia. Desculpa, gente, está passando barulho. É a gata que fica pulando o portão. Vou ler de novo a pergunta. Seremos capazes de pensar a inclusão em termos de pequenos gestos? A olhar sem julgamento, nem condição prévia.
a olhar para as possibilidades de outras existências diferentes da nossa, a fazer uma saudação disponível, a dar boas-vindas, a perguntar, a dar vazão, a permitir, a possibilitar, a deixar fazer, a sugerir, a dar o que fazer, a conversar. É uma citação do Carlos Sclia, que estava na escola até pouco tempo, agora eu não sei como está, porque não estamos indo à escola e ela está em obra também. Esse é o grupo de professoras maravilhosas que trabalham comigo. Eu quis muito trazer isso para vocês conhecerem elas também. Na primeira imagem, nós temos a professora Ingrid, eu, a professora Márcia, a professora Viviane, a professora Jussara, a professora Simone. Falta só na foto a professora Heloísa e a professora Paola, que trabalham na sala de recursos. E na segunda foto, nós temos no início desse ano, que a gente já estava se apresentando para o 6º ano, explicando quem somos nós, as professoras de apoio, nós conversamos na turma, para nos apresentarmos para o 6º ano, que chegou agora na escola. E aí veio a pandemia. Eu trago essa imagem, que é uma imagem que eu produzi junto com o coletivo também, né, para um evento que a gente participou sobre escrita e educação, com o pessoal da Unesp, do Imago Grupo. E aí, nessa imagem, nós temos uma parede, e aí dentro dessa parede estão as rachaduras, a pintura de muitos anos, de 30 anos que tem na minha casa, o reboco caindo, e aí do lado esquerdo dessa imagem eu escrevi: encontrar e conversar e cuidar. Desde aqui, desde lá. Existir e possível. Que eu tentei traduzir, eu tentei colocar nessa imagem, nessa composição, aquilo que a gente tem feito nessa pandemia, que é existir e conversar e cuidar e encontrar dentro dos nossos possíveis. A professora Mariana colocou a situação da escola especial onde ela trabalha e se assemelha muito à nossa escola. O Morro do Castro não tem internet. Se você quiser ter internet, você precisa pagar uma internet não oficial, digamos assim. E a escola não tem internet. A gente passa pelas mesmas dificuldades que muitas escolas na América Latina passam, né? E aí, como encontrar com o meu aluno se eu não consigo nem saber como que ela está ou como que ele está? Atualmente eu acompanho 3 estudantes. E desses 3 estudantes, uma diz que não precisa de professora de apoio, então ela se nega a conversar comigo, acho que também é uma escolha dela. A outra estudante, eu não tive contato nenhum desde a pandemia, então isso me angustia muito. Eu queria até mostrar para vocês o diário que a gente tem, que a gente estava na foto. Passei aqui. Que a gente tem, que a gente produziu no início do ano nas professoras de apoio da escola. Então, eu tenho escrito muito sobre isso. E o outro estudante eu consigo conversar com a mãe dele e a gente tem trabalhado dentro dos possíveis por WhatsApp. E dizer também de um relato de uma das estudantes que eu não conversei com ela desde o início da pandemia, eu não estava sabendo como estava a vida dela, eu perguntava na escola, e aí na última reunião do conselho de classe, que a gente teve que fazer conselho de classe, que é chamado Capici, em Niterói, no meio da pandemia, o que causou muito estranhamento. E eu tive a notícia de que ela estava super bem, que ela vai na escola várias vezes, que ela vai beber água na escola, ela vai jogar futebol, ela fica entrando na escola, ela está sempre lá. Então, isso foi me tirou uma angústia do coração, de não saber como ela estava. Eu não tinha notícia alguma sobre como ela estava. E saber que pelo menos ela está indo na escola, mesmo que ela esteja saindo de casa se expondo ao vírus, saber que ela está bem me deu um certo conforto no meu coração. E a gente também, na nossa escola, como a professora Mariana colocou, na nossa escola a gente tem... Primeiro a gente começou sem saber muito o que fazer,
a Rede de Niterói produziu material impresso, primeiramente, e aí como que a gente iria fazer? Sem muito saber o que fazer, sem muita direção por parte da gestão, e aí são outras questões, a gente criou um grupo no WhatsApp com as mães que a gente tinha o número. E aí, dentro desse grupo de WhatsApp, a gente começou pelo acolhimento dessas famílias, para saber como que as famílias estavam, como que essas mães, principalmente as mães que passam o tempo todo com os seus filhos diagnosticados com deficiência, como elas estavam. 5 minutos. Principalmente as mães, para saber como elas estavam. E aí começamos a propor atividades nesse grupo do WhatsApp. E depois disso, a Rede de Niterói começou a colocar o ensino remoto, digamos assim, né? E aí esse ensino remoto não levou em consideração tudo aquilo que a gente trabalhou por WhatsApp ou por Facebook. Tudo agora teria que ser oficializado por meio de uma plataforma chamada Plataforma Microsoft Teams. E aí, dentro dessa plataforma, tudo aquilo que a gente... Desculpa, gente. Saiu aqui. Tudo que a gente trabalhou no WhatsApp, a gente agora estaria precisando colocar na plataforma, e são diversas questões. Nossos alunos, em sua maioria, não estão acessando a plataforma. Aquilo que eu disse anteriormente, no Morro do Castro não tem internet, só uma internet que não é oficial. E aí é muito dentro do possível que a gente tem tentado trabalhar. Como diz Deleuze, um pouco de possível, senão eu sufoco. Um pouco de possível para a gente não sufocar dentre as tantas demandas que a gente tem tido. E, por exemplo, preparar planejamento educacional especializado sem ter contato com um aluno, sem saber como ele está, fazer relatório para apresentar depois do conselho de classe, tendo apenas a notícia de que ela está bem, que ela está indo na escola beber água, porque a família não tem o WhatsApp, ou quando tem, é quando consegue colocar o crédito no celular, que não é sempre. E a escola também colocou no morro o carro de som que passa no morro. A gente tem um carro de som que passa as informações da escola, já que a maioria não tem internet. O carro de som ele passa as informações, o carro de som ele avisa quando eles precisam ir à escola para pegar kit de cesta básica. O carro de som avisa que precisa pegar o login e a senha para entrar na plataforma. Quando a gente tem material impresso, que agora também vai ter uma segunda leva de materiais impressos, o carro de som ele também avisa para as pessoas poderem pegar o kit na escola. E aí é isso, a gente tem... eu trouxe nessa imagem para poder falar para as pessoas o que está aparecendo na imagem. Na primeira imagem é uma atividade que a gente tentou fazer pelo WhatsApp, antes da entrada na plataforma, que ainda está começando, ainda estamos tentando. Dizendo que o aluno ia precisar. No início do ano, a gente entregou um kit que a gente recebeu da FME, e aí esses alunos eles têm acesso a caderno, a lápis, a esses materiais assim para poder preparar algumas coisas. E agora, nesse segundo kit também, que a escola preparou, também mais material, e eles também estão tendo acesso a esse tipo de material, principalmente aqueles que não têm acesso à internet, não têm acesso ao computador ou celular. E aí está escrito o que vai precisar para fazer, e aí tentando trabalhar muito dentro do acolhimento, dentro do cuidado,
essas atividades. E também a gente faz a adaptação das atividades da plataforma. Também são outras atividades. Nem sempre temos retorno, mas é isso, a gente tem trabalhado com aquilo que é possível. E aí eu trago de novo esse encontrar, conversar e cuidar, que tem sido ainda questões que têm movido o meu trabalho como professora de apoio educacional especializado, em que ainda tenho muito pensado, a gente tem tentado encontrar do nosso modo possível, conversar também de modo possível e cuidar. A gente tem tentado muito, principalmente nesse tempo de pandemia, cuidar dos nossos estudantes. Através dessas atividades, conversando, perguntando como está, tentando saber. E até quando a gente não consegue saber, que é o caso de uma das minhas alunas, eu penso muito nela e eu escrevo. E agora o cuidado foi da escola comigo, de dizer que ela está indo na escola, que ela está indo beber água, que ela está bem, que ela está vivendo a vida dela e que em algum momento a gente vai se encontrar de novo, presencialmente, fisicamente. E, bom, era isso que eu queria trazer para vocês, conversar com vocês, estar aqui nesse momento, de novo falar da minha alegria, da minha emoção de estar aqui conversando online no YouTube com o pessoal que está aí da Argentina, pessoal do Equador, eu estou muito chique, o pessoal aqui do Brasil, estou muito, muito feliz. Por mais que a gente esteja passando esse momento, é muito bom ter esses momentos de respiro e que a gente possa estar aqui conversando sobre aquilo que nos acontece. Muito, muito obrigada, muitas graças. Obrigada, Sara. Encontrar, você criou uma palavra entre castelhano e português. Encontrar é linda. É mais linda que encontrar. Encontrar, conversar e cuidar. Tem muitas mensagens também de pessoas que trabalham com você, outras pessoas filmando um encontro muito hermoso, Griselda, FP presente, Renata Cavallini, Jusada, emocionada com muitas saudades, Carla Valadón, com isso, aquela comunidade, trabalhei muitos anos no governador Roberto Silveira, bons tempos, Pedro Busquet perguntando como se formar para ser professor de apoio, enfim, muitas perguntas, acho que, de novo, foi um encontro que produziu perguntas e problemas e deixa abertos, como Mariana colocou lá, Mariana colocou allá el sol grande com diferentes palavras e deixou uno aberto para que podamos colocar nuestras palabras en los tiempos que puedan ser producidas, ¿no? Creo que también este momento pandémico nos enseñó un poco a tener otra conexión con el tiempo, ¿no? A pesar de ser un tiempo por muchos vivido de forma productiva y enloquecedora, también nos enseñó una cierta lentitud de las cosas, la paciencia, la espera, que parecía que no sabíamos más cómo se hacía esto, ¿no? También reconocer na fala da Sara o contexto brasileiro muito fortemente, como falei na conversa anterior, da semana passada. A Argentina teve uma outra forma de entrar na pandemia, desde o ponto de vista do Estado argentino, né? Do que a gente, que foi... no Brasil, a gente viveu um movimento de negação muito forte desde março e por manos do Estado brasileiro. Então, foi muito ruim para nós. Foi praticamente um momento de suspensão mesmo. Y no tuvimos mucho tiempo, yo creo que Argentina tuvo más tiempo, en cierta forma,
a pesar de las desigualdades, a pesar de las dificultades, a pesar de lo difícil que está siendo, un tiempo más alargado para poder pensar lo que estava passando. E no Brasil a gente não teve esse tempo hábil, vamos dizer assim, logo foi muito duro para nós organizar-nos socialmente e nas universidades e nas escolas, no mesmo momento que a gente via como diariamente moriam 1.000 brasileiros por dia, né? Isso foi muito duro, muitos de nós costumam dizer isso. Vivimos muito fortemente doenças nas famílias, doenças nos nossos estudantes, mortes em colegas de trabalho. Então, isso marca muito a forma e os tempos também de organização. E isso se vê, eu consigo ver a diferença, né? E é interessante poder dizer isso, e também se vê a diferença, por exemplo, das práticas que podem ser produzidas em territórios pequenininhos, como são as cidades do norte cordobês, onde algumas relações, redes são fortalecidas nas redes de confiança, apostar, como dizia Mariana, nas redes de confiança. Isso é muito mais fácil em lugares pequenos que em grandes centros urbanos, como são os centros urbanos das cidades brasileiras, né? Então, como muda também muito a resposta que a gente possa dar em relação à escola, e isso é muito importante, principalmente para quem toca a escola todos os dias, quem está na escola todos os dias, entender que lo posible, como dice Sara, también es un agenciamiento. Lo posible se hace agenciado y relacionado con un contexto histórico, político, económico, geográfico. No es casual que Mariana haya presentado el lugar donde hace su itinerancia, Sara haya presentado el lugar donde hace su itinerancia, que es muy diferente, por ejemplo, de las experiencias de prácticas educativas en una escuela particular, en una escuela particular de clase media alta de Copacabana o Ipanema. A resposta foi completamente diferente a que nós vimos nas nossas redes, né? E também decir y afirmar que realmente nuestros profesores han dejado, como se dice en Brasil, dejan el cuero en Argentina, en Ecuador, en Brasil. Somos latinoamericanos y para bien y para mal, como se dice no Brasil, a gente aprendeu a fazer com muito pouco. Como decimos en Brasil, nos viramos con lo que a gente tem. A gente faz, nosotros hacemos con lo que tenemos. Y eso es un aprendizaje ancestral de los pueblos latinoamericanos. Entonces vamos a la radio porque no hay internet, vamos al carro de son, el carro de sonido que debe pasar en los pueblos chicos, todavía se usa mucho. El carro de son, imprimimos y vamos a llevar las cosas a la casa de los estudiantes. Esas son prácticas producidas en emergencia y en situaciones de vulnerabilidad social que fueron aprendidas históricamente por nuestros pueblos. Entonces, pienso que son esas redes y son nuestros profesores y las familias y los estudiantes implicados que están poniéndose al hombro la educación pública de nuestros países en América Latina en general. Y eso es un orgullo grande, es un dolor grande, porque uno ve que es fuerte, ¿no? Pero por otro lado es un orgullo enorme hacer parte de esas redes y de esos colectivos de docentes que consiguen se virar, como se dice en Brasil, que no se quedan parados, que a pesar del dolor, a pesar de de las limitaciones, con todas las limitaciones, uno todavía puede preguntar o puede decir, como dice Mariana, itinero ahora en la virtualidad, pero sigo presente. O, como dice Sara, preguntándose con Sclier, y con esto quería cerrar. Hay muchísimas preguntas que las voy a pasar para las chicas.
Muchísimas preguntas, no, hay algunas preguntas que ellas fueron respondiendo, la voy a pasar para las chicas, pero quería cerrar con ustedes, con una pregunta que tal vez ustedes quieran comentar o no, y que es una pregunta que traigo de lo que Sara dice aquí, y que fue producida por Carlos Esclier. O que pode ter significado fazer coisas juntos? Entonces, ¿qué puede haber significado continuar haciendo cosas juntos? Tal vez sea una pregunta del durante, una pregunta que no necesariamente va a ser respondida hoy, pero tal vez es la pregunta que nos va a interpelar en este tiempo presente y el tiempo que viene. ¿Qué puede haber significado continuar a hacer cosas juntos? O que pode ter significado fazer coisas juntos? Si quieren, Livia, Mariana, Sara, apuntar alguna cosa, los micrófonos están abiertos. No necesariamente responder la pregunta, mas puede ser una reflexión también para fechar. Mariana abrió un micrófono. Abrí el micrófono, Ann. Qué pregunta, ¿no? Creo que el hacer cosas juntos en este tiempo, más de pandemia, es apostar a la construcción con el otro, a seguir habilitando espacios con el otro, a reinventarnos cada día, porque esta virtualidad también hace que nos reinventemos en comunidad e intentemos resignificarnos y me parece que hay algo que es muy importante que nos ha pasado en este año y es sostener el vínculo desde la motivación. La motivación tiene que estar presente para que esas experiencias sean gratificantes. Hemos pasado por sub y bajas de estados de ánimos de las familias y nosotros también somos sujetos. Entonces, hemos pasado por eso. Entonces, reinventarnos, remotivarnos para motivar y continuar motivando y seguir poniéndole el pecho, como se dice acá en la Argentina, a esto, pero con el otro. Sí, esta pandemia nos mostró que solo no podemos, que hay un otro ahí, un otro estudiante, una otra familia que nos está esperando. Hay como una no me acuerdo cómo se llamaba la profe que habló, pero que decía cuando la nena le mandó el mensaje, hoy hay clase, hay ahí uno. Raquel López, perdón. Raquel, ¿hoy hay maestra? Hoy hay maestra, ¿no? Entonces hay un otro ahí que está esperando, pero también hay otros en la comunidad que están dispuestos a darnos una mano. Y bueno, yo cierro agradeciéndote, Ann, de mi parte y todo el colectivo Diferencias por la posibilidad de conversar y por la calidez y el respeto de esta oportunidad y de este conversar. Le agradezco, le tengo que agradecer a Griselda Muchastegui, que ha sido mi profesora desde el año 2003, la conocí en mi formación y me ha acompañado, y de hecho estoy en el norte cordobés gracias a un libro que ella escribió de experiencias en la ruralidad, que yo leí y que ella me mostró el norte cordobés, porque ella había trabajado en este norte cordobés. Así que y ella me llevó a conocerte a vos y te agradezco que te hayas acordado de esta profe y nos hayas invitado también a Sole a charlar, y a mis colegas, compañeras, directivos, coordinadores de la Escuela Especial de ambas escuelas. Es un placer y es un orgullo continuar trabajando con ellos y con todos los compañeros de las demás escuelas rurales. Seguimos aprendiendo, en eso estamos, reinventándonos cada día, pero en comunidad. Gracias. Livia, Sara, me encantó ahí escucharlas, conocerlas, y bueno,
queda abierto para seguir compartiendo experiencias. Ahí, Sara, me interesó conocer un poco más. Con certeza. Gracias. Gracias. Haremos nuevas cosas, hay un montón de cosas, la ruralidad, la radio, el carro de son, cómo enseñan a adultos analfabetos, cómo adultos analfabetos se encuentran en la escuela enseñando a sus chicos, el caso ecuatoriano, en fin, hay un montón de los animales y la presencia de los animales en la escuela. Hay varias cosas que están ecoando y que con certeza van a producir otros encuentros. Gracias, Mariana. Lívia e Sara. Bom, essa questão de fazer com o outro é uma coisa que está muito presente no meu fazer, né? Tanto no teatro quanto na escola, agora como gestora. E nesse tempo de pandemia, a gente teve, embora estejamos de corpos separados, mas enquadrados nas telinhas, a gente tem muitos encontros. E essa coisa de trabalhar com o outro me lembrou muito uma demanda que surgiu com os professores de terceiro e quarto ciclo, de conversar, de chegar num ponto que as pessoas ficavam sufocadas, as reuniões, a gente ficava muito ansioso com o que vai vir, como é que vai ser, e eu propus, e tal se a gente trouxesse algum psicólogo ou psicopedagogo, alguém que conversasse com a gente, para a gente poder tratar do que a gente está sentindo. E foi muito bacana. Nós conseguimos uma psicóloga e uma fono, são do NASH, que é um grupo do DAIS, que é um grupo que tem na FME que dá suporte ao servidor, e eles participaram, fizeram uma roda de conversa conosco. E foi muito importante para a gente ver, colocar para fora, né? Ver o possível que nós precisamos ter nesse momento para continuarmos trabalhando juntos, porque é um momento muito difícil, você não ter eco da maioria dos seus alunos, são poucos que dão retorno, o professor está sobrecarregado, tendo que produzir muito mais do que se ele estivesse na aula presencial, ele tem que dominar várias questões para trabalhar com a internet, então é muito pesado. E fora a falta que a gente sente, né, do contato. A gente, então, que é muito de abraçar, muito de beijar, muito de conversar diariamente na escola, acaba sufocando não poder dar vazão. Então, foi muito importante a gente trazer esse momento. E a gente saiu, muitos colegas colocando, foi pelo Meet, colocando no chat, poxa, precisamos de outros encontros, de outros momentos como esse. Precisamos repartir aquilo que nos sufoca, colocar para fora. Então, eu entendo trabalhar junto com estar sempre com o outro. E tem sido assim mesmo na pandemia. Mais uma vez, agradecer por poder estar aqui hoje com vocês. Obrigada, querida Lívia. Obrigada. Essa pergunta, hein? Pega a gente, hein? Para poder fechar essa noite. Uma noite de muito forçando o pensamento a pensar, como diz Deleuze, nos forçando, nos deslocando, conhecendo possibilidades outras e questões outras, aquelas que eu também não havia pensado. Agradecer muito a professora Anelice Ribeto, agradecer muito esse coletivo no qual eu faço parte, Débora, Evelyn, Dayana, Juliana também. Eu continuo participando como integrante de fora, mas de dentro, porque eu não larguei, continuo produzindo pesquisa, não de forma formal como no mestrado, mas continuo com esse coletivo que me faz muito pensar e que me coloca muito em deslocamento. E fazer coisas juntos me faz pensar que mesmo durante a pandemia, a gente continua
produzindo escola pública, a gente continua produzindo, mesmo que em trabalho remoto presencial, a gente não faz EAD, a gente não faz educação à distância, a gente continua produzindo escola pública na perspectiva inclusiva dentro dos nossos possíveis. A gente segue sendo escola pública, a gente continua fazendo junto, produzindo escola pública, e dizer não a esse decreto 10.502, dizer que nós precisamos sempre resistir, e nós precisamos defender o SUS, nós precisamos defender a escola especial na perspectiva da educação inclusiva, e seguir sendo juntos. Seguir sendo. Eu acho que isso que me faz pensar agora. Continuamos produzindo escola pública dentro dos nossos possíveis. Isso que me faz pensar agora. E é uma pergunta que vai continuar e vai continuar nos acompanhando. E a gente vai continuar pensando. E esse encontro, eu tenho certeza que vai reverberando nas nossas vidas, nas nossas pesquisas. E muitíssimo obrigada por essa oportunidade, por estar aqui, por estar com o pessoal do YouTube, por estar aqui no Google Meet. É isso, muito obrigada, muitas graças. Obrigada, Sara. Então, me toca fechar, vou fechando, só fazendo um convite para nossa última tarde, final de tarde, el jueves que viene, quinta-feira que vem, a 12 de novembro, às 18 horas, vai ser de 18 a 19, talvez passe um pouquinho, né? E que será as aberturas do evento, não será o fechamento, será o último encontro, um último encontro como abertura com um querido amigo, companheiro, não só meu, mas de todas vocês, de todas as pessoas que passaram nesses encontros, o querido Carlos Esclier, que estará com a gente tentando pensar, eu acho, nessas duas perguntas. O que pode ter significado continuar a fazer coisas juntas? E hoje há maestra? Acredito que essas são as duas perguntas assim, fortes, que interpelam a gente, né? Então, aqui estaremos junto com Carlos e junto com as pessoas que estão acompanhando estes encontros e perguntando e se afetando, sobretudo se afetando por esses encontros. Um abraço enorme e muito obrigada pela presença de hoje. Obrigado, Jackson e seus colegas, por o trabalhão que vocês têm e o carinho de produzir também juntos os vídeos para que o pessoal pudesse acessar, pelo menos minimamente, aquilo que as companheiras que falam castelhano queriam comunicar, e a presença de vocês também de forma afirmativa em nossas conversas. Muito obrigada e boa noite, buenas noches, e nos vemos el jueves. E a gente se encontra quinta-feira com Carlos Esclier. Um abraço, gente. Tchau.